Olá, muito bem-vindos a mais uma aula do Tzidkat Tzadik do Rav Tzadok HaKohen de Lublin. Então a gente estava falando da última vez das 3 fases que a noite ela é dividida. A fase onde o burro grita, que a gente falou que isso daqui seria a parte da atitude, o ato Gmilut Hassadim. A gente tem a parte que o cachorro late, que é a parte da tefilá, que é a reza, que é a fala, o dibur. E a gente tem a parte que a criança mama, que a gente falou que isso daqui é o estudo de Torá. Então a gente tem que a parte mais intelectual, é o pensamento. Então a gente falou que existe uma relação entre as fases espirituais, as fases materiais e as fases do corpo humano, do ser humano. Então a gente falou que o quê? Que existe uma coisa chamada itoreruta deletata, assim fala o Rav Tzadok HaKohen, que tem momentos que o ser humano ele tem um despertar aqui embaixo. Ele se desperta para agir, para falar, para estudar ou para pensar, para Hashem, e ele vai fazer isso daqui para Hashem, Leshem Shamayim. Ele tem um despertar de, puxa, eu quero fazer isso daqui, eu acho que isso daqui é importante, isso daqui vai ser válido. Na hora que a pessoa ela faz isso daqui, não para ela, não querendo honras, não querendo vantagens, mas ela faz isso daqui para justamente Leshem Shamayim, ela acaba despertando lá em cima, nos mundos espirituais, um exemplo, é como se tivesse uma sombra nossa, né? Na hora que você mexe a mão e tem a sombra mexe igual, você acaba mexendo lá em cima um exemplo disso daqui. Então ele fala, por exemplo, o Zohar. Está escrito assim, vá para Eretz Kenan. Assim Hashem falou para Avraham Avinu, Vayomer Hashem el Avraham lech lecha. Que até que Avraham Avinu ele começou a decidir lech et artza Kenan, que ele se despertou no início, não foi falado lech lecha. Na hora que ele começou a querer agir ou pensar lech et artza Kenan, para ir para a terra de Kenan, imediatamente Hashem chegou para ele e falou, Avraham Avinu, lech lecha, vai para você. Então você vê o que? Fala o Zohar, venha e veja. Davar milemala em nome torer, nada lá em cima se desperta. Atchetitorer lemata mikodem lachem. Até você aí embaixo agir. Às vezes as pessoas ficam sentadas esperando Hashem, me salva, manda uma salvação, manda sei lá o quê. E você esquece que você tem que agir aqui embaixo. Não vai acontecer, não vai cair do céu se você não despertar isso daqui. O despertar do ser humano ele é muito importante. Porque na hora que você age aqui embaixo, você cria coisas lá em cima que vão te ajudar a fazer a coisa acontecer. Está escrito que Avraham Avinu ele foi fazer a Kedat Yitzhak. Na hora que Avraham Avinu foi fazer a Kedat Yitzhak, ele pegou a mão dele, pegou a faca Ma'achelet, e na hora que ele foi matar a criança, o que aconteceu? Veio um anjo e segurou a mão dele e falou, Avraham Avinu, não mata a criança. A pergunta é, como Avraham Avinu vai obedecer um anjo? Hashem falou para ele, mata. Vem um anjo e fala, não mata. Quem manda? Quem é o chefão na história? Hashem, né? Então por que Avraham Avinu, ele acabou obedecendo o anjo e não ouvindo Hashem? Vamos ver os psukim dele. Está escrito, Vaikra elav malach Hashem min hashamayim. Veio um anjo e chegou lá do Shamayim e falou para ele, Avraham, Avraham. Ele falou, Al tishlach yadcha alanar. Não manda sua mão para essa criança. Al taslo meumah, ki ata yadat, porque agora eu sei que irei Eloquim mata, que você é temeroso para Hashem, velo chassach te bindcha et yechidcha mimeni. E você não poupou o seu filho único de mim. Calma, quem está falando isso é o quê? É o anjo. Então o que é mimeni? Daí Avraham Avinu viu que tinha o ele depois ainda acabou não fazendo o Korban no Yitzhak. Então explicam que o quê? Que na verdade cada ato que a pessoa faz, ela mexe em coisas lá em cima. Você cria coisas lá em cima. Avraham Avinu, na hora que ele fez a mitzvah, você tem várias formas de fazer uma mitzvah. Se você vai fazer uma mitzvah, você cria um anjo. Se você não fez kavaná direito, então você cria um anjo, talvez faltando um pedaço da cabeça dele. Se você às vezes não se esforçou tanto, vai ser um anjo sem perna, manco, certo? Então, conforme o nível de qualidade que você faz as mitzvot, é o nível de qualidade que você vai ter esse impacto espiritual lá em cima. Então, olha que interessante. Avraham Avinu, ele quis fazer a mitzvah com toda a força. E ele quis fazer com todo o coração. E Hashem considerou como se tivesse feito. E qual é a prova disso? Esse anjo, ele nasceu da mitzvah de Avraham Avinu. Ele é o anjo que nasceu do Akedat Yitzhak. Tanto é que ele chegou o quê? De onde você sabe? De onde a gente sabe que você fez a mitzvah completa? Ata e adata, agora eu sei que irei Eloquim matar, que você é temeroso a Hashem e você não poupou teu filho e de onde a gente aprende isso? Mimene, o que é mimene? De mim.
Olha para mim, eu estou inteiro, eu estou forte, eu estou bonito. Isso daqui mostra que o quê? Que a tua mitzvah foi perfeita. Então, na hora que você faz um ato aqui embaixo, você cria um impacto espiritual lá em cima. Então, de novo, não é que ele está obedecendo na ordem do anjo. O anjo justamente é a prova que Hashem já considerou que aquilo que ele fez está feito. Então, não precisa mais fazer. Já fez, acabou, já está realizado. Certo? Então, isso daqui é uma visão muito interessante. Então, o que aconteceu? O despertar do ser humano ele é muito importante. É o que a gente está falando de Tureruta Deletata. Hazar falou na Gemara. Ashkehei Rabba bar Shila le Elial. Um dia, o Rabba bar Shila, ele encontrou Elial. Encontrou, né? Vocês já encontraram Elial alguma vez? Não, nem eu, mas ele encontrou. Ele chegou para Elial, Amarlei, falou Rabba para Elial, Maikav Akadosh Baruch Hu. O que Hashem está fazendo lá em cima? O que ele está se ocupando? Amarlei, falou Elial para Rabbe, Kamar Shmaite bepumaio de kul hurabana puman de Rabbe Meir, Lokamar, ele está falando tudo que os rabanan, que os rabinos estudam, mas o que o Rabbe Meir fala, ele não está sendo ignorado. Amarlei Rabbe Elial, Amai, falou por que Rabbe Meir? Rabbe Meir, de novo, é um dos alunos do Rabbe Akiva, que nem tinha Rav Shimon Bar Yochai, tinha Rabbe Meir, e a gente sabe que está Mishnah, é Rabbe Meir. Rabbe Meir é o líder da Torá Shebal Peh. Amarlo Elial, Mishum de Kagamar Shmaite Bepomaya de Acher. Por quê? Ele também estudou com quem? Com Acher. Tinha um personagem chamado Elisha ben Avuyá. Elisha ben Avuyá, ele era uma pessoa que era um grande sábio de Torá. E no final acabou se despertando nele perguntas, né? Perguntas que ele acabou não compreendendo direito a resposta. E na hora que ele foi perguntar, ele não entendeu o que explicaram para ele. E no final da história, saiu que ele acabou largando a religião. Ele era um grande, imagina, uma pessoa gigantesca, uma pessoa da Gemara que falam dele, coisas incríveis. Ele Elisha ben Avuyá, e ele acabou se desvirtuando. E é por isso que chamaram ele de Acher, o outro. Tipo, o do lado de lá, não do lado de cá, o outro. E o Reb Meir foi estudar com ele. Só que o que ele fazia? Ele estudava com ele, pegava o que precisava, e o que não prestava, ele desconsiderava. Amarlei falou Rabbe para Elial, Amai, porque Hashem está ignorando o Reb Meir. Reb Meir, Rimon Matzah, Toho Achal, Klipato Zará, que ele foi que nem comer uma fruta, ele comia o de dentro e jogava o de fora. Amarlei falou para Elial, Achav, no momento que você falou isso, agora que você falou essa frase, Amar HaKadosh Baruch Hu Mishmei de Rab Meir. Hashem está falando agora lá em cima em nome do Rab Meir. Porque no momento que você achou um jeito de julgar ele para o bem, isso que você julgou ele para o bem, que ele pegava o que prestava e jogava o que não prestava, nesse momento você conseguiu mudar lá em cima para Hashem poder estudar as palavras dele. Então olha só, as nossas atitudes aqui embaixo, as nossas falas aqui embaixo, elas mexem lá em cima. Tem outros exemplos. Que o Rav Eviatar, uma vez também, ele teve uma discussão no Pileges Nagivá, toda uma história que teve em Shoftim, certo? Qual foi o problema? Ele falou que o problema que deu toda a confusão e a guerra foi porque acharam uma mosca num copo de bebida, e Rav Yonasan falou que o quê? Que foi um pelo. Então eles estão discutindo se era pelo, se era mosca, era pelo, o que deu o nojo lá para dar toda a confusão que deu. E daí Rav Eviatar, ele encontrou Eliyahu Hanavi e perguntou para ele, não, o que Hashem estuda lá em cima, no Pileges Bagivá? É mosca ou pelo? Pelo ou mosca? Ele falou, Hashem está estudando, Amarlo Elial falou, Hashem está estudando essa história de Pileges Bagivá, e ele fala, o Eviatar, meu filho, fala assim, e Yonatan, meu filho, fala assado. Ou seja, Hashem, ele vai falar o que os Chachamim falaram. É interessante que Hashem, ele quer que a gente participe da Torá. Ele não quer que a Torá seja algo, ela lá em cima, você aqui embaixo. É algo participativo. Ah, mas com certeza, fato histórico é que foi um pelo ou uma mosca. Não importa. Mas se Chachamim, eles agora não têm essa certeza, eles estão usando a lógica da Torá para entender a Torá, Hashem quer isso daqui virar parte da Torá. Então, a ponto de Hashem falar, um fala assim, um fala assado. E cada um tem uma visão, e todas as visões são válidas. Por quê? Porque elas estão baseadas 100% num raciocínio de Torá. Não é uma visão reformista. Eu quero agora mudar a Torá porque eu não concordo com isso. Não, o que a gente está falando é de Chachamim, que eles só raciocinam conforme as regras da Torá, conforme as leis da Torá, conforme a visão da Torá. E eles vão estudar a Torá e vão dar a visão que eles estão tendo
mas baseado o quê? 100% na Torá, mas com a percepção deles. Então essa é a junção que a gente tem. Então isso que a gente está falando, que o ser humano, quando ele se desperta, existe essa conexão. A Torá está conectada lá em cima com o que você estuda aqui embaixo. Hashem fala, esse estudou assim, esse estudou assado. Ah, mas ele sabe qual foi o fato histórico. Não importa, vira parte da Torá. Né? A menorá, ela é reta ou ela é redonda? Era uma ou outra. Tem quem fala que na verdade tinha algumas, mas tá bom, a principal. Ou era redonda, como muitos Rishonim falam, ou talvez era reta, como o Rambam. Fato histórico era um. E quem está certo? Os dois são certos. Se hoje em dia a gente não tem toda a certeza, sei lá o que, o Rambam está certo, e os outros também estão certos, que falam assim, assado, e tudo vira Torá. Tá tudo ótimo, por quê? Porque é como cada Raham vai entender, existe uma ligação. A Torá, ela não está lá em cima, e você está aqui embaixo. A Torá, ela está com a gente. E ela está participativa, Hashem quer que a gente tenha essa participação. E isso daqui também tem uma responsabilidade, porque na hora que você faz um ato aqui embaixo, isso daqui reverbera lá em cima, chega até os mundos mais elevados, você cria seres. Então isso que a gente falou, nada acontece se você não tem a Itoreruta. Se você não tem esse despertar, sem o despertar, nada lá em cima vai acontecer. Não fique sentado esperando milagres. Haja, atitude, reza, estudo. Essas são as coisas que vão fazer o quê? Você poder criar coisas positivas que vão acabar voltando ao seu favor. Até a próxima.